Ruth 2, 17, versículos 17 a 23. O texto sagrado fala da seguinte maneira, acompanhe comigo, a partir do versículo 17. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser generoso, de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo acabou, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos achegamos à Tua presença para pedir a Tua bênção nesse momento de ouvirmos a Sua voz. Necessitamos, ó Deus, da parte do Senhor, que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda seu Espírito Santo para trazer de uma maneira toda especial a Tua palavra aos nossos corações. E nós pedimos ao Senhor também da nossa parte uma disposição de abrir o nosso ouvido para ouvir. Nesses últimos tempos, os ouvidos das pessoas sentirão coceira ao ouvir a verdade. Mas, ó Deus, nessa noite, que os nossos ouvidos, mas também o nosso coração, esteja aberto a receber a Tua palavra, Pai, para que possamos não só conhecer, mas também praticar aquilo que temos aprendido do Senhor. Que possamos, ó Deus, ser encorajados e que possamos ter o coração aquecido com aquilo que o Senhor tem a dizer para nós essa noite. E que, acima de tudo, a graça do Senhor Jesus Cristo, mas também a sua justiça, a sua glória, a sua santidade, seja demonstrada a nós, seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o desamparo é um sentimento terrível. Imagine as crianças, por exemplo, na África, comendo barro, sem alimento, sem perspectiva, morando em lugares que a gente nunca imaginou morar, desamparados. Imagine, queridos, aquela tragédia, não sei se você se lembra, a tragédia de Brumadinho, aonde aquela represa ela se rompe, então lama desce sobre toda a cidade. Eu estava vendo uma entrevista agora há pouco, uma moradora de Brumadinho apontando para o entrevistador: ali é minha casa, ali é minha casa, toda soterrada de lama. Não tinha mais cidade, acabou a cidade. Desamparados. O que nós podemos dizer então da incerteza
de ser um filho e ver os seus pais se divorciando. Numa situação dessa, você fica pensando para onde eu vou, com quem eu vou ficar, com meu pai e minha mãe, o que vai acontecer da minha vida, vou ter que sair da escola, vou ter que ficar na escola, vou mudar de cidade, não vou mudar de cidade, vou morar com minha avó, não vou morar com minha avó. Desamparo. Ou então você vê o caixão no velório de talvez aquele homem que era a base da sua casa, aquele homem que era o amado do seu coração, e ele está ali. Ou então a dor de não saber de onde vai vir o sustento amanhã. Todo mundo se sente desamparado em algum momento da vida, em alguma área da vida, de alguma forma. A gente não sabe o que fazer, a gente não vê solução no dia de amanhã, parece que tudo só tende a piorar. E esta noite nós vamos ver, dentro desse texto bíblico, a história de duas mulheres extremamente desamparadas, Ruth e Noemi. No versículo 2 do capítulo 2 de Ruth, ela chega para Noemi e fala: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Só vivia Ruth com Noemi. Elas estavam sobrevivendo. Elas estavam numa das piores situações que duas pessoas desamparadas poderiam viver naquela época, naquele local da cidade delas. 4 razões nos mostram o nível do desamparo dessas duas mulheres. Primeiro, Ruth e Noemi eram desamparadas, primeiro porque são mulheres. Ser mulher hoje é muito melhor do que ser mulher naquela época. Ser mulher naquela época significava você não poder representar a sua família diante da justiça, diante da sociedade. A mulher daquela época dependia financeiramente de ser sustentada por homens. E se a mulher não pudesse então ter filhos, então esqueça. Já não tem mais nenhum valor. Mas o que agrava a situação é que Ruth e Noemi, além de ser mulheres, ainda eram viúvas. A viúva naquela época perdia totalmente sua capacidade de defesa e sua capacidade de provisão. Se não tivessem filhos, então, poderia até imaginar, poderia até pensar na possibilidade da morte. Para agravar mais ainda, Noemi era idosa. Noemi já não tinha força para trabalhar. Noemi, ela não tinha mais filhos, ela já teve filhos, mas os filhos delas morreram em Moab, o qual um filho dela se casou com Ruth. Noemi não tinha mais filhos, não podia se casar, não tinha mais idade para ter mais filhos. E para completar a situação de vez, Ruth era moabita, não era israelita. Ruth não era dali de Belém. Ruth era moabita. Moabita era a nação inimiga de Israel. Quando Ruth chegava em um lugar e dizia: prazer, meu nome é Ruth. Ruth? Que sotaque é esse seu? Não é daqui. Ah, não sei, eu sou moabita. Sai daqui, você é inimigo da gente. Você é inimigo nosso. A nação de Israel vivia em torno da religião judaica. Ou você era puro ou você era impuro. Se fosse impuro, tinha que sair fora do arraial, da cidade. Você tinha que adorar no templo, você tinha que conhecer os costumes, você tinha que saber estudar a lei. Ruth não sabia nada disso. Com certeza Ruth sofreria muitos preconceitos. Noemi e Ruth estavam numa das piores situações de desamparo possíveis. Mas eu quero te mostrar que o nosso Deus é o Deus que ampara os desamparados. E Ele amparou Ruth e Noemi, pelo menos de 2 formas. Primeira forma que Deus ampara Ruth e Noemi é que Deus é o Deus que dá provisão
que dá sustento ao desamparado. Na primeira vez que Ruth sai a buscar sustento para com a sua sogra Noemi, Deus entrelaça os caminhos de Ruth e de Boaz. Verifique comigo o versículo 3 do capítulo 2 de Ruth, que diz o seguinte: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Elimeleque esse, que era falecido esposo de Noemi. Boaz era um homem rico, um homem de boa condição, mas acima de tudo, Boaz era um homem temente a Deus. E Deus, na sua bondade, no seu controle de todas as coisas, na sua soberania, Ele entrelaça, Ele cruza os caminhos de Ruth e de Boaz. Além disso, quando Ruth entra no campo de Boaz, ele acaba conversando com ela, e Boaz já tinha ouvido falar de Ruth. No versículo 8 e 9, Boaz vai dizer o seguinte para Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em nenhum outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e ande atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então perceba como Deus já está começando a manifestar a sua provisão, entrelaçando o caminho de Ruth com esse homem bondoso e temente. Além disso, e agora nós vamos adentrar o nosso texto dessa noite, versículo 17 e versículo 18 do capítulo 2. Nós vamos ver claramente qual o resultado dessa provisão que Deus vai dar a Ruth e Noemi através de Boaz. Acompanhe comigo o versículo 17. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver trigo ou cevada sendo plantada. Mas o trigo e a cevada é um tipo de planta que parecem muito as duas. A cevada é um tipo de planta para pessoas com menos condição financeira, o trigo com mais condição financeira. E o trigo e a cevada são alimentos que sustentaram a humanidade por milênios e milênios. Então Ruth, ela tem a oportunidade aqui de sustentar a vida dela e a de Noemi colhendo cevada. E ela colhe essas espigas. A espiga da cevada é mais ou menos desse tamanho, na ponta fica as sementinhas, e aí você vai pegar as sementinhas, você vai bater com a madeira, e aí vai cair as sementes, e aí você vai então guardar essas sementes. E Ruth pega essas sementes, Ruth pega essas espigas, debulha, coloca tudo num saco, apanha tudo, junta tudo e dá quase 20 litros. 20 litros de cevada. 20 litros, queridos, era uma quantidade extraordinária. Extraordinária. Ela pega esse cereal e volta para a cidade para levar para ela e para a sogra. Ela pega da comida que comeu, que Boaz deu para ela, aquilo que sobrou, dá para a sogra. E ela, então, ali recebe o seu sustento com Noemi. A primeira verdade que nós aprendemos é que Deus, Ele dá a provisão para os desamparados. Mas da parte do desamparado também tem uma responsabilidade. O desamparado deve se refugiar no Senhor. O desamparado deve se refugiar no Senhor. Queridos, em versículo 11 e 12 do capítulo 2, uma coisa que Boaz fala sobre Ruth é muito interessante. Boaz fala o seguinte: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido.
Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Agora olha essa parte. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, você lembra bem, nós temos pregado aqui, Ruth é uma mulher que, sem conhecer o Deus de Israel, sem conhecer Israel, ela disse: este Deus, o seu Deus, Noemi, o Deus de Israel, será o meu Deus. E para onde você for, eu irei. Ruth, ela abraça o Deus verdadeiro. Ela crê no Deus verdadeiro. Ela torna o Deus verdadeiro o seu Deus. Eu não quero mais os deuses de Moabe, eu quero o Deus de Israel na minha vida e eu vou depender dele. É interessante que Boaz, ele pede a Deus que Deus te recompense, mas o próprio Boaz vai ser usado para recompensar Ruth. Lamentações 3:25 também vai afirmar essa verdade, de que o desamparado deve se refugiar no Senhor, quando diz: o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele o buscam. Segunda coisa que o desamparado precisa fazer, o desamparado deve continuar trabalhando pela fé. Então perceba, ele é desamparado, ele está desamparado. O que é uma pessoa desamparada? É uma pessoa que tem necessidade, que tem carência, está desamparado. Mas o desamparado precisa continuar trabalhando pela fé, caminhando pela fé, vivendo pela fé. E a gente vê isso na vida de Ruth. Ruth decide sair a procurar sustento sem saber se iria encontrar. A gente leu aqui o versículo 2 do capítulo 2. Eu imagino Ruth e Noemi ali dentro de casa, sem nada para comer, sem saber de onde vai vir o dinheiro. E agora? A gente vai ficar sentada na cadeira, esperando cair do céu? E agora? A gente vai ficar aqui só chorando, amargurado? Não! Ruth vira para Noemi e fala: deixe-me sair, para entrar no campo daquele que me permitir trazer sustento para nós. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Hebreus 10:38 vai dizer: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Como é que eu creio? Como é que eu demonstro que eu creio que Deus vai prover o que eu preciso? Como é que eu mostro que eu acredito que Deus vai me amparar? Sabe como é que eu mostro? Eu continuo vivendo pela fé. Eu continuo agindo. Eu continuo trabalhando. Eu continuo fazendo a minha parte. Certa vez, eu estava conversando com Kid, com Dani, aqui na igreja, e eles estavam me explicando como a profissão do pescador é uma profissão que tem que ser pela fé. Eles estavam me dizendo que você sai de casa para pescar e não tem garantia nenhuma que vai trazer um peixe. Nem uma piabazinha, né? Mas você precisa sair com fé. Esposa, não tenho garantia nenhuma para te dar, mas eu acho que eu vou trazer um robalo hoje. Fé não é ficar em casa com o braço cruzado, mas é a fé, é crer naquilo que não se vê. Outra coisa que a gente percebe em Ruth, que mostra que ela continua trabalhando pela fé, é que ela decidiu fazer a parte dela trabalhando duro. Nos versículos 17 e 18 você percebe, o capítulo 2 inteiro é Ruth trabalhando no campo de Boaz. E no final do dia, Ruth ainda junta aqueles 20 litros de cevada, Ruth ainda debulha, Ruth ainda bota no saco, Ruth ainda bota nas costas, e Ruth vai até a cidade. É interessante que 20 litros de cevada equivale a mais ou menos mais de 10 quilos. Ela carregou mais de 10 quilos nas costas. Além disso, uma foto
da cidade de Belém, há 100 anos atrás, mostrou que Belém é um lugar alto e o campo onde tem agricultura é um lugar mais baixo. Então, se Ruth estava no lugar mais baixo, trabalhando e colhendo cereal, ela carregou 10 quilos nas costas, subindo, numa distância considerável para chegar em Belém. Certa vez perguntaram ao fundador do Seminário Palavra da Vida, se você não sabe, pastor Marcos estudou no Palavra da Vida. Anderson já esteve no Seminário Palavra da Vida. Eu também. O Seminário Palavra da Vida hoje está no Brasil todo, gigantesco. E certa vez perguntaram para o fundador do seminário: qual é o segredo de você ter construído isso tudo? Qual é o segredo de hoje você ter feito toda essa expansão, todas essas construções, todos esses professores? Qual o segredo disso tudo? Como você conseguiu? Como você chegou aqui sozinho e começou? Qual o segredo? E aquele homem de Deus, muito espiritual, muito piedoso, ele chama perto: vem cá, me dá teu ouvido aqui que eu vou te contar o segredo. Aí ele chega bem pertinho assim: vem mais perto, vem mais perto. Sabe qual é o segredo? Trabalho! Trabalhar! Aí ele tomou um susto. Trabalhar, meus irmãos, não adianta só ter uma fé aonde eu fico em cima da cama esperando cair do céu. É trabalho, é fazer a nossa parte. Então, queridos, Deus dá provisão aos desamparados. Mas tem outra coisa que Deus também dá aos desamparados. A segunda coisa que Deus dá aos desamparados é esperança. Esperança. Versículos 19 a 23 vão nos mostrar essa verdade. Acompanhe comigo. Versículos 19 a 23. Deus dá esperança aos desamparados. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bom nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui Noemi está lembrando do seu marido falecido, dos seus filhos falecidos, né? E a razão disso vem logo a seguir. E Noemi acrescentou: esse homem, Boaz, é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Resgatadores. Queridos, a gente vai perceber que Deus, ele dá esperança aos desamparados, dando um futuro diferente daquilo que nós já vivemos no presente. Deus nos dá esperança de um futuro diferente do presente que estamos vivendo hoje. Boaz era um dos resgatadores da família de Noemi. O que é que significa ser um parente resgatador? Levítico 25, versículo 25. Havia uma lei para o povo de Israel que dizia o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, esta pessoa pobre é justamente Noemi. Perdeu o marido, perdeu os filhos. E ela agora, ela tem a propriedade, ela tem a casa, mas ela não tem dinheiro. Que adianta eu ter casa se eu não tenho dinheiro nem para comprar comida para comer dentro dessa casa? Eu vou morrer dentro dessa casa que é minha. Perceba que também Noemi tinha dificuldade de vender, ela era mulher. Então, qual era a lei de Israel? A lei de Israel era a seguinte: a viúva, a pessoa pobre, ela coloca à venda a sua propriedade
E quem tem que comprar essa propriedade tem que ser um parente, chamado parente resgatador. Esse parente resgatador vai comprar a propriedade da pessoa pobre, mas não vai ficar para ele. Boaz compraria, se fosse o caso, a casa de Noemi, mas não colocaria a casa no nome dele. Deixaria para ela, simplesmente para honrar a sua família, o nome do seu falecido. Por isso que Noemi fala, ele foi bom para com os vivos e para com os mortos. Então, o papel do parente resgatador é não deixar que ninguém compre a propriedade da pessoa pobre. Porque em Israel, a terra de alguém era a identidade de alguém. A minha terra, a minha divisão da terra, o lugar que eu moro, fazia parte da minha identidade, da minha tribo, da minha família. Por isso era tão importante. Para você entender melhor essa ideia de parente resgatador. Imagine que uma mulher viúva tem 2 filhos pequenos. E ela vai no banco. Na verdade, ela morava em uma casa que o banco emprestou dinheiro para poder construir. Uma mulher pobre, 2 filhos, ela morava numa casa que o banco emprestou dinheiro para poder construir. O marido dessa mulher havia falecido. E ela ficou sem renda, sem dinheiro para poder pagar as prestações do empréstimo. Se ela não conseguiu pagar o banco, o que é que o banco faz? Vou tomar a sua casa. O banco não é bonzinho, nem aqui, nem lugar nenhum. Então, o banco tinha o direito de tomar a casa dela. E aí o que é que aconteceu? Ela ia perder tudo. Ia ficar sem propriedade, sem renda, sem nada, não tinha dinheiro. O que aconteceu? Imagine que o irmão mais velho dela, de melhor condição, ao saber da situação, sacou o dinheiro da poupança dele, vendeu um quadriciclo, vamos colocar dessa forma, fez um empréstimo, foi até o banco e falou, eu quero pagar toda a dívida da casa da minha irmã. O que aconteceu? O banco não tomou a casa, ele não colocou a casa dela no nome dele, e na verdade, o que é que ele fez? Ele devolveu a dignidade da sua irmã, que agora é uma viúva com seus 2 filhos pequenos. Então esse é o papel do parente resgatador. Perceba, meus queridos irmãos, a soberania bondosa de Deus aqui. Deus, Ele é o provedor das nossas vidas e Ele que nos dá esperança. Como é que Deus está dando esperança para Ruth e Noemi? O primeiro lugar que Ruth sai para conseguir sustento para ela e Noemi é justamente no campo daquele que seria um dos únicos a mudar totalmente a vida de Ruth e Noemi. Na primeira vez que Ruth sai para conseguir sustento, ela já entra no campo de Boaz. O texto fala, é coincidência. Mas quando a gente conhece a história maior, a gente chama isso de deuscindência. É Deus, na sua bondade, pegando aquilo que parece impossível e transformando em glória para o nome dele. Segunda coisa que nós observamos, queridos, em relação à esperança, é que Deus continuará sustentando o desamparado no futuro. Olhe comigo versículos 21 a 23. Então Ruth, a moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Perceba que Deus, Ele não só está provendo os 20 litros de cevada
20 litros de cevada duraria para mais ou menos um mês de sustento, de sobrevivência para Ruth e Noemi. Mas Deus não está provendo só um mês. A colheita do trigo e da cevada durava mais ou menos em Israel 2 meses. Se Ruth colhesse o que ela estava colhendo naquele dia, por 2 meses, Ruth e Noemi teria sustento e sobrevivência para um ano. Para um ano. E não somente isso. Boaz disse: fique comigo e colha o quanto você quiser. O mesmo Deus que está nos sustentando hoje é o mesmo Deus que vai continuar nos sustentando amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e até o dia da nossa morte. O nosso Deus não deixará de nos sustentar. Ele continuará nos sustentando. Diante disso tudo, irmãos, você pode pensar assim: eu ainda não vejo como Deus pode ser a minha provisão e eu ainda não vejo como Deus pode me dar esperança. Mas eu vou lhe dizer agora qual é a maior provisão. E eu vou lhe dizer agora qual é a maior esperança. Não que Deus lhe dará, mas que Deus já lhe deu. Deus já lhe deu. E essa esperança se chama Cristo Jesus. Queridos, Jesus é a maior provisão de Deus para os desamparados. Jesus é a maior provisão de Deus para os desamparados. Ele é a nossa provisão de salvação. Nós, gentios, nós somos judeus. Nós, gentios como Ruth, estrangeiros. Nós, carentes como Noemi. Isaías 42, versículos 5 a 7, vai dizer que o Salvador do mundo seria da seguinte forma: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, Cristo. Eu tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Nós, queridos, somos os cegos, nós somos os cativos, nós somos os que estavam em trevas, nós somos os presos, nós somos aqueles que vivem no mundo que jaz no maligno, nós somos aqueles que ouvem de guerras, de terremotos, de tremores por todo lado. Nós somos aqueles que choram com o seu pecado e o pecado dos outros. Nós somos os que experimentam na pele a injustiça. Mas graças a Deus, porque Cristo é a nossa provisão de salvação. Ele é o nosso Salvador. Ele nos tira das trevas. Ele abre os nossos olhos. Ele tira as nossas algemas. Ele vem até nós e nos salva, e nos transforma, e muda a nossa história. Queridos, Cristo Jesus é a nossa provisão de paz. Nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos paz com Deus. Antes de Cristo, nós orávamos a Deus e não tinha como falar com Deus, porque nosso coração egoísta, nosso coração mau, não éramos amigos de Deus, não era nosso Pai, éramos criaturas, não tínhamos paz com Deus, pelo contrário, tínhamos inimizade com Deus, éramos inimigos dele. Os nossos pecados faziam com que o Deus justo colocasse sobre as nossas cabeças a sua justa ira. Nós merecíamos o castigo de Deus. Porque somos pecadores, somos maus, somos depravados, totalmente maus. Pecamos todos os dias. Mas Cristo Jesus é a provisão de Deus de paz. Em Cristo nós podemos ter paz.
somos feitos filhos de Deus, passamos a ter paz com Deus, somos eleitos por Deus, somos cidadãos dos céus, somos amigos de Deus. João 14, 27 vai dizer, Jesus vai dizer, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Talvez a única coisa que a gente possa ter é uma meia furada, é uma camisa rasgada, é uma creme crack, molinha mofada. Mas, meus queridos, se nós temos Cristo Jesus na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, nós temos tudo o que precisamos. Tudo vira maravilhoso, tudo vira paz. Por último, Cristo Jesus é a nossa provisão de Deus de vitória. Porque, queridos, sem Cristo Jesus nesse mundo, nós somos completamente derrotados. Derrotados pelo pecado. Aquele que não está em Cristo é escravo do pecado. Peça para ele fazer o bem, peça para ele agradar a Deus, ele não vai conseguir. Aquele que não está em Cristo Jesus, ele é derrotado pela morte. Quando ele olha para a morte, quando ele olha para um caixão, para um funeral, ele não tem esperança. Aquele que está em Cristo Jesus é derrotado pelo diabo. Mas Cristo Jesus é a nossa provisão de vitória. João 16:33 vai dizer, Jesus, mais uma vez, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. No mundo, vocês passam por desamparo. No mundo, vocês passam por luto. No mundo, vocês passam por dificuldades. No mundo, vocês passam por desemprego. No mundo, vocês passam por lágrimas, por enfermidades, doenças. Vocês passam por tudo isso. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Em Cristo Jesus, a gente olha para o pecado e fala para o pecado, eu posso até deslizar em você, mas eu não sou mais escravo de você. Em Cristo Jesus, a gente olha para a morte e fala, você pode até me levar daqui, porque meu corpo ele é pecador, mas eu vou ressuscitar. Em Cristo Jesus, a gente vai estar de pé diante do Pai para sempre, adorando o Cordeiro, porque Jesus é a nossa vitória. Mas não acabou ainda, meus irmãos. Jesus é a maior esperança de Deus para os desamparados. Jesus é a nossa esperança de ressurreição. João 11:25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Aonde está a morte, a tua vitória? Graças a Deus por Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança para o céu. João 14, de 1 a 3 vai dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, eu vou preparar um lugar para você, Kekel. Eu vou preparar um lugar para você, Raeli. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam, não só hoje, não só amanhã, mas para sempre. De repente o nosso desemprego perde toda a importância. Queridos, eu quero finalizar diante dessa palavra com algumas questões que precisamos estar atentos. Primeiro, diante do desamparo da vida, precisamos continuar nos refugiando no Senhor. Aquele que não confia em nada, ou confia no pecado, ou confia nas pessoas,
ou em si mesmo para receber a provisão, o livramento, não receberá. Mas os que confiam no Senhor receberão. É somente aqueles que confiam em Deus que receberão a provisão de Deus. Por isso, se você está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, sinto muito lhe dizer, mas essa palavra não pode se tornar uma verdade na sua vida. Porque essa palavra só é uma verdade para aqueles que estão em Cristo. É Cristo Jesus na nossa vida que faz com que Deus venha prover tudo isso que nós falamos. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus para vencer a morte, o diabo, o inferno, os seus pecados. Precisa de Cristo. Precisa entregar a sua vida a Jesus. Segundo, a gente precisa continuar vivendo pela fé. Não adianta ficar de braço cruzado, deitado, dizendo eu tenho fé, e esperando cair do céu. A fé vai exigir que você ore, mas também continue colocando currículo. Que você ore, mas continue indo pescar. Que você ore, mas continue fazendo a sua parte. Ainda será necessário continuar se santificando, mesmo sem vencer aquele pecado. Quantas vezes na minha vida cristã tinha um pecado ali que demorava para eu vencer ele? Lutava, tropeçava. Lutava, caía. Lutava, tropeçava de novo. Eu pensava, vou desistir, não é possível. Não tem poder no nome de Jesus na minha vida. Mas a fé me faz eu continuar caminhando, continuar insistindo, continuar perseverando, mesmo que eu não veja o resultado agora. Eu continuo seguindo a Jesus, eu continuo lendo a palavra, eu continuo vivendo para Cristo, me santificando, até que Deus possa fazer eu vencer este pecado. Ainda será necessário semear a palavra de Deus no coração dos filhos, mesmo sem ver os frutos. É engraçado, eu falo para a Taiane, meu amor, eu prego para a Aimee, eu falo para ela o evangelho, mas a Aimee não entende nada. Ela não consegue prestar nem atenção 5 segundos. Mas é pela fé. A gente precisa continuar semeando, falando para os filhos, pregando o evangelho para o marido, pregando o evangelho para a esposa, pregando o evangelho para os descrentes. Porque a fé significa muitas vezes continuar caminhando. E por último, eu quero falar com você que está aqui essa noite e que talvez você está se sentindo desamparado. Eu quero falar com você que está aqui essa noite que talvez você é a pessoa que está se sentindo sem esperança, que está se sentindo sem provisão. Talvez você não é o filho preferido. Talvez você é um filho adotado. Talvez o seu cônjuge lhe trocou por outra pessoa. Talvez você faz parte do lado da família mais pobre dos parentes. Ou talvez o mais rejeitado. A casa que você mora muitas vezes parece mais um covil de terror do que um lar. E você olha para frente, você olha para o futuro e você não consegue enxergar como no futuro você pode ser feliz. Eu quero te afirmar nessa noite, com base na palavra do Senhor, o mesmo Deus que fez o caminho de Ruth se cruzar com o caminho de Boaz, é o mesmo Deus que pode transformar esse capítulo difícil da sua vida numa história maravilhosa. Continue caminhando, continue confiando e continue crendo que o Deus provedor, Ele lhe dará toda a provisão e toda a esperança que você precisa. Não esqueçamos, meus irmãos,
Eu gostaria muito de chegar aqui para os irmãos e dizer assim: meus irmãos, a partir de hoje nunca mais vamos sofrer desamparo, nunca mais vamos nos sentir desamparados. Eu gostaria muito de falar isso. Mas a verdade é que enquanto a gente estiver nessa terra, nesse mundo, a gente vai experimentar o desamparo. Mas, queridos, do outro lado da eternidade, com Cristo Jesus, finalmente, nunca mais sentiremos desamparo em nossas vidas. Estaremos na presença de Deus para sempre. E diremos como Davi no Salmo 27:10: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos desamparados. É o Deus que ampara os desamparados. O Senhor, como diz 2 Coríntios, é o Deus de toda consolação. E nós queremos te agradecer essa noite por Cristo Jesus. Cristo Jesus é tudo o que precisamos. Ele é a nossa esperança, é a nossa provisão. Queremos pedir ao Senhor, nos ajude como igreja a manter os nossos olhos em Cristo, olhando para Ele, olhando para o sacrifício dEle. Nos ajude, Senhor, a olhar acima do sol. Estamos debaixo do sol, mas nos ajude a olhar acima do sol. Nos ajude a olhar para o Senhor. Nos ajude a olhar para a eternidade. Nos ajude a olhar para o fato de que o Senhor resolveu o maior problema de nossas vidas em Cristo. Que a nossa igreja seja cristocêntrica, vivendo na graça do Senhor Jesus. Amém.